Sejam bem-vindos ao Partículas de História Militar número 10. Esse é o 10º Partícula. Se juntar com o CGCast, já são 29 podcasts. Eu sou Daniel Ibarra, meu querido Madruga, tudo bem com você? Tudo jóia, maravilha, 29 episódios aí, já é um número legal, né? Amplexos cavalarianos a todos os ouvintes, muito bom estar aqui. Maravilha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Guerra Paulista, né, ou Revolução Constitucionalista de 32, que aconteceu no estado de São Paulo. Foi uma revolta do estado de São Paulo contra o governo federal de Getúlio Vargas, que tinha dado um golpe 2 anos antes contra o presidente então eleito Júlio Prestes, né? Ele ainda não havia sido empossado, quem estava no lugar, quem estava ali ainda finalizando o seu termo era o Washington Luiz, e naquele momento da Revolução de 30, vamos contextualizar isso, Mac. Nós tínhamos a República do Café com Leite ocorrendo até o Washington Luiz. Depois nós tivemos Washington Luiz não indicando um mineiro. Ele indicou Júlio Prestes para ser o próximo presidente e foi apoiado por 17 das 20 unidades federativas do Brasil. A gente chama de estados hoje, né? Anteriormente eram unidades federativas com um pouco mais de liberdade. O próprio governador era chamado de presidente, né? Exatamente, essa foi uma das grandes insatisfações dos paulistas depois com o início do governo, várias aspas, provisório do Vargas. Isso deu fim para a República Velha, né, o período da República Velha. O Vargas deu o golpe, subiu ao poder, ele simplesmente cancelou a Constituição de 1891 e prometeu uma nova Constituição. Mas isso efetivamente não aconteceu, ele passou a governar por decreto. Aquele negócio que a gente vê com uma certa frequência, não vou dizer regularidade, que regularidade implica períodos, né, mais fixos de tempo, mas com uma certa frequência de, vamos ali fazer uma intervenção, vamos chamar uma constituinte, né, vamos fazer uma eleição direta daqui a pouquinho, né, vamos garantir a governabilidade, governabilidade. Um abraço. E vamos fazer só uma intervençãozinha básica aqui que a gente já resolve. A gente já tem vários. Esse é mais um dos casos que isso aconteceu e com as consequências que a gente conhece. Mais um caso da nossa rica história republicana, não é? Exatamente. Rica e um tanto sangrenta. Sangrenta, cheia de golpes, cheia de presidentes indiretos, cheia de ataques à democracia. A nossa república é um fracasso total. Mas vamos voltar lá para a Revolução de 30, né? Para esse golpe de Estado que o Vargas deu em 1930. Falar um pouquinho sobre ele. Ele foi liderado pelos estados de Minas, pela Paraíba e pelo Rio Grande do Sul. Que depois o então presidente Washington Luiz, em 1930, né? Impediu a posse do Júlio Prestes. Pois é, que era um baita político, não? Fez várias reformas em São Paulo, aumentou em 50% o número de salas de aula de escolas isoladas, que eram aquelas escolinhas pequenas no interior do estado, muita obra pelo estado, então uma atuação bem relevante do Júlio Prestes em São Paulo, e tanto isso era reconhecido pelo resto do país que, como você mesmo falou, 17 ali dos 20 estados apoiaram a nomeação do Júlio Prestes para seguir o trabalho do Washington Luiz. E de um lado a gente tinha Júlio Prestes como candidato a presidente, do outro você tinha Getúlio Vargas, a eleição aconteceu e Getúlio perdeu. Pois é, e isso que tinha nessa época um tempo bem longo ali entre a eleição e a posse, né? A eleição, se não me falha a memória, foi em março e a posse estava prevista para novembro, para o dia 15 de novembro. E dessa distância pôde acontecer toda essa articulação aí de Minas e Rio Grande do Sul, pelo menos uma boa parte do Rio Grande do Sul, com o apoio da Paraíba para evitar que o Júlio Prestes assumisse o governo federal.
Bom, Getúlio entrou, a revolução, esse golpe foi bem sucedido. Ele prometeu uma nova constituinte, ele simplesmente revogou a Constituição de 1891, começou a governar por decretos, e aí a política que já estava em situação, a política e o relacionamento com São Paulo, que já estava numa situação ruim, ficou pior ainda. É claro, toda aquela restrição de não sei se a palavra é a melhor, mas de vingança por essa quebra de acordo entre a alternância de poder de São Paulo e de Minas Gerais, já poderia se esperar que o Vargas assumindo ia ter essa postura de apertar São Paulo, né? De espremer São Paulo tanto em liberdades mais gerais quanto específicas eu tenho a tendência de chamar de província, por causa do 19, mas do estado de São Paulo na época. Sim, e mesmo dentro de São Paulo, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, mesmo os partidos que apoiaram a entrada de Getúlio Vargas, o golpe contra Getúlio Vargas, esses partidos em São Paulo passaram a apoiar a sua queda, né, com o início dos comícios. Inclusive o principal deles, na Praça da Sé, tinha um público estimado em 200 mil pessoas. Né, e isso para a época era algo enorme, né? Comparável ao Direta Já, comparável aos comícios, não é um comício, né? Mas comparado aos protestos contra Dilma e o PT. E a sociedade paulista se revolucionava, né? A sociedade paulista começou a entrar em ebulição, né? Tanto que a gente, imaginando essa quantidade de gente, 250 mil pessoas, eu não tenho aqui os dados da população de São Paulo na época, mas São Paulo ainda não era a grande, né, megalópole, ainda a boa força de São Paulo estava no interior, não na capital ainda. E aí a hora que São Paulo percebeu que a pressão, que tudo que ela estava tentando, que o Estado tentava fazer, não estava resolvendo, ele começou a efetivamente pensar num conflito armado. Ou seja, você ter soldados marchando até o Rio de Janeiro para derrubar Getúlio Vargas. Lembrando que a capital era o Rio de Janeiro ainda, não tinha se mudado para Brasília. E isso aconteceu efetivamente no dia 9 de julho. Né? Você tinha as lideranças políticas paulistas, né? Pedro Toledo, Júlio de Mesquita, Armando Salles, todos começaram efetivamente a tramar esse momento e teriam, inclusive, o apoio do Estado do Mato Grosso e também de parte do Estado do Rio Grande do Sul. Fora outros estados que apoiavam mais firmemente essa posição de São Paulo, que as forças paulistas realmente achavam que teria apoio militar efetivo, né? Só que quando o negócio pegou mesmo, não veio. Esse apoio não veio. O Getúlio ele conseguiu politicamente eliminar essa ameaça tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso. Ainda não existia Mato Grosso do Sul, Mato Grosso era um estado único, né? Apesar de que haviam revoltosos no Mato Grosso, e eles inclusive criaram um estado novo para poder participar disso, né? O estado de Maracaju. Ele durou somente no período da Revolução, de 9 de julho a 2 de outubro, e mandou efetivamente combatentes. Tá? Mas o grosso dos combatentes eram paulistas, tanto da força pública, que é a atual Polícia Militar do Estado, quanto de voluntários. Um abraço a todos os membros da Polícia Militar de São Paulo, que eventualmente ouçam o nosso podcast. É uma instituição que particularmente eu admiro bastante. Sem dúvida nenhuma. Admiramos. E aí, nesse momento, começou-se uma campanha para poder armar as pessoas, armar os voluntários, vestir os voluntários. E todo o Estado se colocou à disposição para fazer isso. As famílias trocavam, elas doavam ouro, inclusive para o governo do Estado, para poder pagar por tudo que era necessário. Recebiam em troca
um anel de ferro, de latão, não me lembro agora, escrito "Eu doei por São Paulo", né? E aí São Paulo começou a se armar e começou efetivamente a partir para o conflito armado. Só que a ideia era a Força Paulista marchar até o Rio de Janeiro, combater até o Rio de Janeiro e retirar Getúlio Vargas, sendo que não teria que se preocupar com o sul do país, o Rio Grande do Sul estaria a seu lado, e sem ter que se preocupar com o seu flanco esquerdo, porque Mato Grosso estaria ao seu lado, e nada disso aconteceu. E quando nada disso aconteceu, o estado de São Paulo se viu cercado de tropas federais. Né? Todo o peso do exército brasileiro e da Marinha caiu sobre o estado de São Paulo. Né? Então, rapidamente, São Paulo viu que tinha uma situação de extrema dificuldade nas mãos. Pois é, lançaram, não sei se dá para comparar diretamente, mas quase uma blitzkrieg contra a capital federal, né? Vamos fazer um lanço direto em pouco espaço de tempo para evitar justamente essa organização de resistência. Só que não deu, né? 100 mil federais e nada do apoio dos outros estados complicou bastante. Daí para frente foi toda uma campanha de desgaste, uma campanha de bastante resistência para segurar o máximo possível essa ação paulista. Os principais combates aconteceram no Vale do Paraíba, ali na região que faz divisa mais próxima com o Rio de Janeiro, mas nós tivemos também em regiões próximas a Minas Gerais, nós tivemos no Centro Paulista, nós tivemos no Sul Paulista, não é? Nós tivemos ali no sul do Mato Grosso, inclusive no Rio Grande do Sul. Né, porque apesar do Estado não estar dando seu suporte, existiam algumas tropas revoltosas que faziam ações de guerrilha, né, contra as próprias tropas gaúchas para evitar que elas se deslocassem até São Paulo. Perfeitamente. Cerca de 450 homens comandados pelo Borges de Medeiros. E nós tivemos uso de aviação, inclusive. Isso é um fato bastante interessante. A aviação federal, né, era subordinada ao Exército, naquele momento não existia Força Aérea Brasileira, bombardeou várias cidades, inclusive Campinas, onde eu moro. Em Campinas, um dos bombardeios causou a morte de um menino, de um escoteiro, o Aldo Chiorato. Os grupos escoteiros do estado de São Paulo e os seus garotos, eles faziam o papel de mensageiros. Então eles corriam por toda a frente levando e trazendo mensagens. E esse bombardeio aconteceu na estação ferroviária de Campinas e ele acabou sendo morto por estilhaços das bombas dos aviões de Getúlio Vargas. E eu conheci uma senhora que era amiga da minha avó, essa senhora já faleceu inclusive, e ela morava em uma casa em frente à estação ferroviária, e ela se lembra do dia dos bombardeios, deles pegando o que tinha à mão e saindo correndo de casa, né, com medo, com todo, né, aquele desespero de estar sendo bombardeado em meio a uma guerra. Claro, claro, era um negócio novo. Não era a primeira vez, né, que a aviação foi usada de forma militar no Brasil. O primeiro uso foi lá na Guerra do Contestado, mas nessa região era e não é um negócio bacana, né? Ver a aviação bombardeando do lado de casa. Isso, não só civis, mas as próprias tropas de solo ficavam apavoradas com esse novo tipo de ação militar. Uhum. Um dos pontos que acabou levando à escalada do conflito, né? Só voltando um pouquinho, foi um ponto que eu até me esqueci de comentar, foi durante manifestações por causa da visita do ministro da Fazenda, do Oswaldo Aranha, a São Paulo, e aí houve a morte de 5 estudantes paulistas. Inicialmente, a historiografia brasileira ligou apenas 4 estudantes a essas manifestações, não é? Que acabou colocando um movimento clandestino a toda chamado MMDC, que eram as iniciais dos nomes desses 4 estudantes mortos, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Que esse movimento clandestino começou a conspirar mais fortemente contra o governo do Getúlio. Mas teve um 5º estudante também,
que morreu no hospital tempos depois, que estava nessa manifestação e que foi atingido a tiros também, assim como os 4 antes, que foi o Alvarenga. Então hoje a sigla é atualizada para MMDCA, tá? Foi atualizada a sigla? Martins, Miragaia, Drauzio, Camargo e Alvarenga. Que maravilha. Ainda muito se vê MMDC, tá? Porque, imagina, foi 60 e poucos anos com a sigla MMDC. Sim. Mas o Alvarenga também foi atingido a tiros aquele dia, na mesma situação dos outros 4. E também temos que honrá-lo colocando ele na sigla daqueles estudantes paulistas. Sem dúvida nenhuma. O Getúlio chegou a convocar, não é, uma assembleia, eleições para formar uma assembleia constituinte. Quando o Getúlio entrou, ele tomou o governo e fechou o Congresso. Né, ele fechou o Congresso, fechou as instâncias estaduais, municipais, ninguém mais legislava. Quem legislavam eram os presidentes que foram colocados lá por ele, por nomeação, né? Não eram presidentes de Estado eleitos. E ele chegou a convocar uma assembleia em maio, eleições para a Assembleia Constituinte. As eleições seriam para 3 de maio do outro ano, mas não deu tempo. Né, todo o processo de se derrubar o Getúlio Vargas já estava em andamento em São Paulo, e isso simplesmente foi uma ação que os paulistas viram como uma enganação, né, uma enganação com relação a essa situação. No fim das contas, o São Paulo se viu completamente sozinho, lutou aquilo que podia lutar, mas acabou, em determinado momento, derrotado. Em 2 de outubro foi assinada em Cruzeiro a rendição de São Paulo, terminando essa Guerra Paulista, e que no fim das contas acabou levando a própria Constituição de 1934. Pois é, a situação que São Paulo levou todo esse tempo e acabou por exaustão, né? Sim. O Porto de Santos fechado, todo o comércio, né, externo fechado, o Estado foi realmente sitiado até perder o fôlego para combate. Tem algumas coisas interessantes sobre essa Guerra Paulista. Teve uma professora de escola primária, de escola rural primária, que foi voluntária e atuou nas trincheiras como soldado, né, Mac? Cara, isso eu achei fantástico, desde a primeira vez que eu vi a primeira menção a ela, a Marias Guasábia. Ela, além de professora, né, professora de uma escola rural primária, pensa aquela típica professorinha do interiorzão, assim. Pois é, ela foi para a trincheira. Então ela, em combate, chegou a ser promovida a sargento, e era integrante da coluna Romão Gomes, então atuou ali no setor leste, aí na região de Campinas, aí pertinho de ti. Excelente. O rádio foi muito usado também como um instrumento de mobilização em todo o estado de São Paulo. Usava-se muito propaganda, contra-propaganda. Os paulistas faziam a propaganda, os federais faziam uma contra-propaganda pelo rádio. Sim, o pessoal do Vargas acusando São Paulo de estar nas mãos do fascismo italiano. Isso, exatamente. Né, Vargas? Faça-me o favor, né, Vargas? Mas é o que acontece Vargas. Hoje, né? A esquerda aponta o dedo para quem não concorda com ela e chama de fascista, mas ela, propriamente dita, usa de todas as ações que os fascistas usavam naquela época. Exatamente. Talvez o único ponto que em uma pequena parte a propaganda federal tivesse um pouco de razão era a justificativa de separatismo. Não que isso fosse uma requisição, né, do movimento como um todo, mas havia algumas pessoas que ventilavam essa possibilidade do separatismo, mas Sim. Nunca foi uma unanimidade, um objetivo, exato, perfeito. Nunca foi um objetivo da revolução dessa Guerra Paulista o separatismo. O que eles queriam era derrubar o Vargas, que havia dado um golpe de Estado e novamente
colocado a democracia brasileira em xeque. Aliás, tinha terminado com a democracia brasileira, porque não existiam eleições, não existia um congresso aberto, não existiam as assembleias legislativas, as casas de vereadores. E a intenção era derrubar o Getúlio Vargas e colocar lá o governo Júlio Prestes. Mas o separatismo acaba ventilando, né? Sim, sim, até... Se nada der certo, vamos declarar independência. Sim, o próprio Monteiro Lobato era um dos apoiadores da ideia separatista. Monteiro Lobato, grande Monteiro Lobato. Mas ainda ventilam, né? Ainda tem uma meia dúzia de maluco que ventila essa ideia de... Não, sempre tem, e não só em São Paulo, tem o pessoal do Sul com o movimento separatista, de vez em quando a gente vê até pessoal do Nordeste, pessoal do Norte, tem vários grupos que ventilam essa ideia de separatismo ainda. Olha, eu não sou a favor de separatismo, mas que eu sou a favor de uma federação com estados mais independentes na sua ação, mais o modelo do federalismo americano, isso com certeza eu sou. Ah, não há dúvida, não há dúvida. Mas é isso, no fim das contas, houve uma Assembleia Constituinte, houve uma nova Constituição em 1934, e esse foi a última grande revolução, né, a última grande guerra dentro do Brasil, entre brasileiros, né, entre irmãos brasileiros. Depois nós não tivemos mais nenhum conflito dessa monta, né, desse tamanho. Positivo, lembrando que a Constituição de 1934 foi autogolpeada a si própria pelo Vargas, em 1937. Né, então, daí ele vai falar depois que a Constituição de 1934 foi feita em condições desfavoráveis, sob pressão e tal, e daí ele desfavoráveis para ele, né? Claro, né? E tem gente que ainda fala bem desse filho da puta. O grande brasileiro do século XX, Getúlio Vargas. Meu Deus do céu. Bom, só mais alguns pontos legais para esse... Mande, meu querido. Para esse PHM, que a aviação não foi privilégio só dos federais. Sim, a aviação paulista deu um trabalho também, fez vários ataques a tropas e alvos de solo, principalmente alvos relacionados aí à aviação, né? E aconteceram alguns dogfights, para quem, né, pensa aí direto sobre aviação militar, os dogfights, tivemos dogfights tradicionais aí durante a Guerra Paulista. Maravilha. Um outro ponto que a gente não pode deixar de falar é a questão da tecnologia. Durante esse processo, os paulistas criaram um trem blindado, né? Pois é, na região do Vale do Paraíba. E blindagem improvisada de veículos menores também, com areia, com madeira, tem bastante registro disso, dá para procurar e se surpreender bastante quando a gente pensa, quando sai, né, para pesquisar inicialmente aí sobre a Guerra Paulista, o que aconteceu, né, desmonta um pouco esse negócio, foi uma coisa pequena, como a gente falou no início, não foi grande, foi um negócio pesado. Só para tomar aí, de paulistas, foram 200 mil voluntários, dos quais 60 mil combatentes. Pensa aí, vamos fazer um exercício, o ouvinte que tiver um pouquinho de tempo, tiver interessado, qual é a tropa nacional por aí, hoje em dia? Tirando as grandes potências que tem 200 mil, né, sob comando, e 60 mil combatentes diretos. E agora joga isso para São Paulo lá em 32. Exatamente. Foi um movimento que realmente foi abraçado pelas pessoas do Estado, né? Foi abraçado pelo cidadão paulista. E eu tive o privilégio, eu 9 de julho, eu sempre estou aqui no mausoléu dos campineiros mortos na Revolução de 32. Todo 9 de julho tem uma homenagem a eles aqui. Eu já tive o prazer e a honra de conhecer alguns veteranos de 32. Hoje eu acredito que tenha só mais um senhor vivo, mas, né, bastante idoso, bem velhinho, que já não comparece mais. Mas eu tive o prazer de conhecer alguns que adoravam contar algumas histórias e estavam sempre presentes. Então, dia 9 de julho eu estarei lá novamente,
Maravilha, e mausoléu muito bonito no Cemitério da Saudade, quem tiver oportunidade de passar ali, dia 9 de julho, sim. Na comemoração, vai lá, bem legal. E ali estão os restos mortais dos voluntários campineiros que morreram durante a Guerra de 32. Positivo, também perfeitamente. É um mausoléu mesmo com os restos mortais. Mas eu acho que é isso, meu querido. É isso por hoje. É isso por hoje, muito bom esse PHM. Bom mesmo, bom relembrar mais um episódio duro da história do Brasil, que em muitos lugares, né, a educação básica passa despercebido ou passa diminuído. Sim. Pela importância que ele teve. Né? É. Então tá bom. Meu querido, um abraço para você, boa semana. Abração para ti, para todos os ouvintes, até a próxima. Até a próxima, valeu, tchau.